Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a queda livre. E para começar no estudo da queda livre, nós primeiro precisamos entender o que é realmente a queda livre. Então quando um corpo é solto de uma determinada altura, ele adquire um movimento de queda vertical, cuja velocidade aumenta continuamente. Então, isso seria como se eu soltasse, por exemplo, uma bolinha de uma determinada altura. Ele vai adquirir um movimento de queda vertical, porque ele realmente vai cair na vertical. E sua velocidade vai ir aumentando de pouco em pouco. Se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma, abandonados da mesma altura nas proximidades da superfície da Terra, levariam o mesmo tempo para atingir o solo. O que isso quer dizer? Isso está querendo dizer que não importa o seu tamanho, não importa a forma desse corpo, se não existir a resistência do ar, esse corpo vai chegar ao mesmo tempo do que se um corpo 10 vezes maior que ele caísse da mesma altura. Então, não importa, por exemplo, se eu solto uma bola de boliche e uma pena. Os dois têm que chegar ao mesmo tempo se forem soltos da mesma altura. É isso que a gente está tentando entender quando fala de queda livre. Porque muitas pessoas acreditam que corpos de massas diferentes chegam em tempos diferentes. Por exemplo, um corpo mais pesado vai chegar mais rápido do que o corpo mais leve. Só que não é isso que acontece. Claro que a gente tem que desconsiderar a resistência do ar, porque considerando a resistência do ar, a gente também tem que considerar, por exemplo, o formato do corpo. E isso, para os estudos, ficaria muito difícil. Então, por isso que na queda livre, nós desconsideramos a resistência do ar e qualquer outro elemento que influencie na queda do objeto, exceto a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade em um movimento de queda livre é muito importante, se não for o elemento mais importante no estudo deste movimento. O movimento ele é conhecido como queda livre, né? Por quê? Porque ele está livre de todas as outras forças, de todas as outras interações que ele pode ter com o meio. Claro, temos que desconsiderá-las. E a trajetória ela é retilínea, vertical e a aceleração é da gravidade constante, cujo módulo é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então esse g que a gente vai usar nas contas, essa aceleração, ela já tem um valor predestinado, ela tem um valor fixo, ela não muda. O valor vai ser sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em alguns livros vocês podem encontrar, por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado, mas eles usam isso para poder facilitar nos cálculos. O que realmente usamos é um 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que assim, a rigor, o movimento de queda livre ele não existe na prática, porque não podemos evitar a influência da resistência do ar, não conseguimos ainda fazer isso, evitar de 100% a resistência do ar. Mesmo que tenhamos, por exemplo, uma câmara de vácuo ou alguma coisa assim, teremos ainda a resistência do ar, mesmo que seja mínima. Mas o movimento de queda livre que é idealizado, ele não acontece na prática, tá? E para estudar esse movimento, nós precisamos estudar também algumas funções que nós já vimos em um outro movimento. Como o movimento de queda livre, a trajetória é retilínea e a aceleração é constante, também vimos isso no outro movimento que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Como nós temos as mesmas condições, tanto no movimento de queda livre quanto no movimento retilíneo uniformemente variado, nós podemos usar as mesmas equações, as mesmas funções que usávamos em um, podemos usar em outro. Então, vamos usar as mesmas funções no movimento retilíneo uniformemente variado para o de queda livre. Aqui nessa tabela, nós temos as três funções que nós usamos, que é a posição em relação ao tempo, a velocidade em relação ao tempo e a velocidade em relação à posição, que é a famosa equação de Torricelli, que é quando a gente não tem o tempo e é capaz de calcular a velocidade, o espaço e a aceleração. Vamos começar pela primeira.
A posição em relação ao tempo é aquela fórmula lá do S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Isso vale para o movimento retilíneo uniformemente variado e também vale para o de queda livre. Só que no de queda livre nós temos algumas mudanças. Por exemplo, no de queda livre vai ficar S é igual a S0 mais V0t mais ou menos meio de gt ao quadrado. O que esse mais ou menos está indicando? E vocês perceberam que nós mudamos a aceleração para g? Na verdade, g é uma aceleração também, só que ela é a única aceleração no sistema. Então, sempre quando tratarmos de movimento de queda livre, sempre usaremos a aceleração da gravidade. Por isso que no lugar da aceleração colocamos g, que é 9,8, né, metros por segundo ao quadrado. Além disso, esse sinal de mais e menos, ele está querendo dizer que em alguns momentos nós utilizaremos menos g, e em outros momentos utilizaremos mais g. Isso vai depender de como nós orientaremos o eixo da bolinha caindo. Se a gente, por exemplo, coloca para baixo como o positivo ou para cima como positivo. Isso tudo depende da orientação que eu dou no meu referencial. No exercício vai ficar bem claro isso e como podemos orientar esses eixos da melhor maneira para facilitar os cálculos também. Agora, na equação de velocidade em relação ao tempo, temos que é v igual a v0 mais at. Na de queda livre é a mesma coisa. V é igual a V0 mais ou menos GT. Claro, nós temos que lembrar que a única aceleração que temos é a aceleração da gravidade, por isso que fica G no lugar de A. E temos que lembrar que esse mais ou menos depende da orientação que eu der para o meu movimento. Se for positivo para cima ou positivo para baixo, dependendo dessa orientação, nós colocamos mais ou menos no lugar do G. Vale lembrar também que para os nossos estudos iremos utilizar a orientação como positivo sendo para cima. Com o positivo sendo para cima, nós vamos poder entender que a aceleração da gravidade ela é para baixo. Se a aceleração da gravidade é para baixo, ela está contrário à orientação do meu movimento. Se ela está contrária à orientação do meu movimento, eu vou dizer que a aceleração da gravidade será menos g. Então, se ela estiver no mesmo sentido da aceleração da gravidade que é para baixo, vai ser mais g. Se ela estiver do sentido oposto da aceleração da gravidade, ela será menos g, tá bom? Vamos ver isso no exercício, mas para vocês entenderem um pouco dessa parte do mais e menos, por que fica mais algumas vezes e por que fica menos outras. E a última equação é a velocidade em relação à posição, que é a equação de Torricelli, né? Então temos que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Isso é para o movimento retilíneo uniformemente variado. Para o de queda livre é praticamente a mesma coisa. V ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais ou menos 2 vezes g ΔS. Lembrando, claro, que o ΔS é a variação do espaço, a variação da posição. E essa variação é S menos S0, que é o espaço final menos o espaço inicial. Com base nessas funções e no nosso estudo de queda livre, nós podemos já entender alguns exercícios. Vamos fazer na verdade, né, nessa aula. Mas, antes de irmos para o exercício, eu gostaria de mostrar para vocês a referência, que foi de onde que eu tirei tudo que eu estou falando. Eu tirei do livro do Alberto Gaspar, que é o Compreendendo a Física, Mecânica, volume 1. Ele é um livro didático muito interessante, então por isso que eu deixei ele aqui. Ele explica de uma maneira muito boa, você consegue entender, então eu deixei ele como uma referência, até porque eu usei ele também na construção dessa aula. E além disso, eu indico um canal no YouTube, que é o Veritasium. Ele é um canal muito famoso de ciência, e ele aborda diversos princípios físicos, matemáticos, químicos, enfim. E eu coloquei o nome desse vídeo aqui, que ele vai falar um pouco pra gente
sobre as concepções alternativas realmente que as pessoas têm em relação à queda de objetos. Às vezes as pessoas acreditam, como eu já tinha falado, que um objeto pesado vai cair primeiro que o objeto mais leve, mas isso não acontece. Sem a resistência do ar, os objetos caem ao mesmo tempo. E esse vídeo, apesar dele ser em inglês, você tem a possibilidade de colocar a legenda. E com certeza ele vai te ajudar a entender como que funciona um pouco disso. E como que funciona também a queda livre dos corpos. E depois disso tudo, né, vamos pro exercício. Então vamos lá. Bem, como foi dito, nós faremos agora então o exercício de queda livre e nele trataremos de alguns conceitos importantes para o estudo da queda livre, propriamente dita. Então vamos para o exercício. Um pequeno corpo é lançado verticalmente para baixo de uma altura de 40 metros e atinge o solo em 2 segundos. Desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade com que ele foi lançado, b, a velocidade com que ele atinge o solo. Então, a primeira coisa que temos que fazer é anotar os dados que o exercício deu, certo? Então, qual que é? O corpo é lançado verticalmente para baixo de uma altura de 40 metros. Então, aqui, ó, se fizermos um desenho disso, o que vai acontecer? Vamos traçar nosso eixo. Esse daqui será nosso eixo, ele é orientado para cima, então para cima é o positivo. Aqui temos a altura de 40 metros, certo? E ele foi lançado para onde? Ele foi lançado para baixo. Aqui, ó, ele está sendo lançado para baixo, uma bolinha, não sei, um pequeno corpo, foi lançado para baixo, a uma altura de 40 metros. Então, a altura inicial que esse corpo tem é o quê? É 40 metros. Então, o que a gente faz? Anota a altura inicial, S0 igual a 40 metros. Tá bom. E ele atinge o solo em 2 segundos. Então, o tempo que ele gastou para ser lançado e atingir o solo é um tempo de 2 segundos. E desprezando a resistência do ar, então não temos a resistência do ar com G, que é a aceleração da gravidade, né, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E olha aqui, o G, ele é indicado para onde? Para baixo, não é? A aceleração da gravidade tem um sentido para baixo. Só que nós orientamos para cima sendo positivo. Então, na hora de efetuarmos os cálculos, o que vai ter que ser nosso G? O nosso G vai ter que ser negativo. Então, ao invés de ser 10 metros por segundo ao quadrado, será menos 10 metros por segundo ao quadrado. E isso, claro, na hora de fazer os cálculos. Porque esse sinal de menos, na verdade, é só para indicar que o G está no sentido oposto ao sentido escolhido, que foi o que escolhemos orientado para cima e com a origem aqui no solo. Então, o solo vai ser a nossa origem. Então tá, já anotamos todos os dados possíveis aqui que o exercício deu, que é de onde ele foi lançado, que é a posição inicial, o tempo dele, que é de 2 segundos, que foi o tempo que ele saiu da posição inicial e chegou na origem, que é o solo, e a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Para responder essa primeira pergunta, que é a letra A aqui, nós precisamos de quê? Precisamos da velocidade com que ele foi lançado. E essa velocidade, na verdade, é V0. Então, nós precisamos achar V0, tá? É isso que precisamos achar. Mas, como que vamos achar o V0? Agora precisamos lembrar da aula, lá do comecinho da parte da teoria, quais equações nós tínhamos para poder calcular V0. Então, vou colocar aqui do lado as equações. Então, a primeira é qual? S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Mas lembra, aqui a gente não falou que a aceleração, a única que tem é da aceleração da gravidade? Então não vai ser mais meio de AT ao quadrado, vai ser mais meio de GT ao quadrado. Só que
nós referenciamos como positivo para cima. E a aceleração da gravidade está o oposto disso. Então não podemos colocar mais meio de gt ao quadrado. Temos que colocar menos meio de gt ao quadrado. Isso é importante da gente lembrar e não se confundir, porque se a gente colocar mais meio de gt ao quadrado, não vai dar certo. Qual que foi a outra fórmula? Foi a fórmula da velocidade em função do tempo, que é v é igual a v0 mais at. E qual que foi a última? A última foi a equação de Torricelli, não é? Que é a que a gente usa quando não tem o tempo. Nesse caso, a gente tem o tempo, que é de 2 segundos. Não precisamos dessa equação, mas eu vou colocar aqui para que a gente sempre tenha em mente que, às vezes, a gente pode sim usar a equação. E também a gente vai lembrando dela aos pouquinhos, né? Então, qual que é a equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes o G, que multiplica S menos S0, né? Olha isso. Eu falei para vocês que nós vamos usar o GT, né? Por causa da aceleração da gravidade, e vai ser negativo. E eu coloquei o contrário. Olha, vamos arrumar aqui nessa... Ó, menos GT. Isso é bom lembrar também, porque às vezes a gente erra, e é normal acontecer isso, tá? Então vamos voltar para o nosso cálculo. A gente precisa calcular o quê? O V0. Qual equação nós temos o V0? Temos o V0 na primeira equação, nessa equação aqui nós temos o V0, e temos o V0 na segunda equação, e temos o V0 na terceira equação. Mas tá, na primeira nós temos tudo. Nós temos a distância final, que no caso ele atingiu o solo, então foi 0. Nós temos a posição inicial, que é 40 metros. Nós temos o tempo aqui, que é 2 segundos, temos a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e temos o tempo, né? Então aqui temos tudo. Nessa segunda e nessa terceira, nessas duas aqui, ó, nós já não temos tudo. Nós não temos a velocidade final. Então, por ela, nós não podemos achar o valor de V0. Então, vamos ter que pegar da primeira equação, que é essa equação aqui, ó. Então, dela, nós vamos pegar tentar achar o V0, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tenho dessa equação? O S, eu tenho o S, né? Que é o espaço final. Então, vamos lá. O S vai ser 0, porque ele chegou no solo. Igual, o S0, ele vai ser o quê? O S0, ele vai ser 40, que é o 40 metros, de onde ele caiu, de onde o pequeno corpo caiu. E agora, mais V0, que multiplica o T. O T é o tempo. O tempo é 2 segundos. Menos meio de quê? De GT ao quadrado. T eu tenho que é 10, que eu estou multiplicando aqui. Estou multiplicando também o tempo. Quanto que é 2 ao quadrado? É 4. Então, vezes 4, tá bom? E agora, vamos arrumar isso daqui. 0 é igual a 40 mais 2 vezes V0 menos... Agora, 10 dividido por 2, a gente pode simplificar aqui. É 5. Então, isso daqui, ó, vai lá para o 5. E 5 vezes o 4 é o quê? É 20. Então, eu simplifiquei isso daqui. E agora, o que a gente pode fazer? Vamos agrupar o 40 e o menos 20. Então, vai ser 0 é igual a 40 menos 20 é 20. Mais 2 vezes o V0. O que eu passo para achar o V0 agora? Eu passo o 20 para o outro lado, né? Aí vai ficar assim, 2V0 é igual a menos 20. Pronto. Passei para o outro lado. E agora eu passo... Opa! E agora o que eu faço? Eu passo o meu 2 dividindo o menos 20. Então vai ficar aqui V0
é igual a menos 20 dividido por 2. Com isso, eu vou achar que o meu V0 é igual ao quê? Menos 20 dividido por 2, menos 10. Menos 10 o quê? Menos 10 metros por segundo. Então, nós já achamos a velocidade inicial. Acabamos de achá-la. A velocidade com que o corpo foi lançado. Encontramos ela. E agora, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para encontrar a velocidade com que ele atinge o solo, ou seja, a velocidade final. Então aqui no B, ele está pedindo o V. Qual é o valor da velocidade final? Mas olha aqui, agora nós temos V0, nós temos G, nós temos o T e nós temos os espaços finais e iniciais, tá? Deixa eu colocar aqui pra gente lembrar que aqui é S vai ser igual a 0 porque ele chegou na origem, né? Então eu posso usar, qual equação agora eu vou ter que usar? Eu vou ter que usar uma dessas duas aqui, ó, porque são as únicas que me dão o V. Só que, olha pra você ver, eu tenho todas dessa, então eu posso usar essa. E tenho todas dessa, também posso usar. Só que nessa segunda é muito mais difícil. Então o que a gente faz? A gente usa a primeira equação. Então vamos nela. Então na primeira equação eu tenho que V é igual ao quê? É igual a V0. V0 eu tenho, que é menos 10. Menos G. G eu também tenho, que é menos 10. Que multiplica T. O tempo eu tenho, que é 2. Então pronto, só preciso fazer essa continha. O V é igual a menos 10 menos 20. Menos 10 menos 20 é o quê? É menos 30. Então eu vou ter que o V é igual a menos 30 metros por segundo. Então com isso nós temos o que o exercício pediu, que é a velocidade inicial e a velocidade final. A velocidade inicial é aquela que ele é lançado e a velocidade final é aquela que ele atinge o solo. Mas tá bom, aí vocês podem me perguntar, por que tem um sinal de menos aqui na velocidade inicial e na velocidade final? O sinal de menos, ele tem aqui porque ele está indicando pra gente que elas têm o sentido oposto do que foi escolhido. Vamos olhar aqui naquele desenho. No desenho que a gente escolheu qual o sentido? Positivo para cima, não é? Só que minha bolinha está sendo lançada para baixo. Ou seja, a velocidade está sendo lançada para baixo também. Então, por isso que eu tenho um sentido oposto aqui. Tá bom? Mas é por causa disso. É por isso que eu tenho o sinal de menos. O sinal de menos, ele está indicando pra gente qual é o sentido da minha velocidade, que é o sentido oposto ao que foi escolhido anteriormente. E com base nisso, nós conseguimos achar tanto a velocidade inicial quanto a velocidade final. E é isso, tá bom, gente? Obrigado e essa aula fica por aqui.